O conflito na Ucrânia, agora bem avançado em seu terceiro ano, em junho de 2025, permanece um vórtice brutal e imprevisível de violência. Sua relevância se estende muito além das fronteiras soberanas da Ucrânia, desafiando fundamentalmente a arquitetura de segurança da Europa pós-Guerra Fria e, na verdade, do mundo todo. O que começou como uma invasão em grande escala se transformou em uma excruciante guerra de desgaste, com ambos os lados adaptando táticas e buscando novas vantagens. O custo humano continua assustador, com estimativas do início de 2025, sugerindo que as baixas, incluindo mortos e feridos, podem ter ultrapassado a marca sombria de 1 milhão. Essa luta prolongada não é apenas uma disputa regional. É um cadinho que testa alianças internacionais, resiliência econômica e os próprios princípios da soberania nacional no século XXI, com repercussões globais sentidas diariamente. Ações militares recentes destacam uma intensificação perigosa do conflito. A Ucrânia, demonstrando capacidade e determinação crescentes, intensificou seus ataques em profundidade no território russo. Essas operações visaram infraestrutura crítica, incluindo refinarias de petróleo, bases aéreas militares e centros logísticos distantes das linhas de frente imediatas. Tais ataques buscam desestabilizar a máquina de guerra russa e trazer a realidade do conflito para dentro de casa, para a população russa. Essas ações, embora estrategicamente compreensíveis do ponto de vista de Kiev, carregam riscos significativos. Elas provocam uma resposta mais dura de Moscou e aumentam o potencial de erros de cálculo, empurrando o conflito para um território ainda mais perigoso e desconhecido, tornando uma paz negociada cada vez mais difícil para todas as partes envolvidas. Em resposta a essas incursões ucranianas e ao contínuo apoio ocidental a Kiev, a Rússia não permaneceu passiva. Moscou intensificou suas próprias operações ofensivas, particularmente na região leste de Donbas. Relatos do início de 2025 indicavam avanços russos graduais, porém constantes, conquistando território palmo a palmo através de implacáveis bombardeios de artilharia e assaltos de infantaria. Paralelamente a esses esforços militares convencionais, a Rússia emitiu repetidamente alertas severos, incluindo ameaças nucleares veladas. Essas declarações frequentemente coincidem com novos pacotes de ajuda ocidental ou sucessos ucranianos. Além disso, a Rússia realizou exercícios militares conjuntos com sua aliada Belarus e houve movimentações preocupantes de tropas perto da Moldávia, aumentando o temor de que o conflito transborde para novos territórios. A situação no terreno, em meados de 2025, pinta um quadro sombrio de uma guerra sem um fim claro à vista. Enquanto a Ucrânia luta bravamente por sua sobrevivência e integridade territorial, apoiada por armas e inteligência ocidentais, a Rússia parece determinada a alcançar seus objetivos revisados, custe o que custar. A declaração do presidente Vladimir Putin no final de 2024, afirmando o compromisso da Rússia em resolver o conflito em 2025, mas somente após alcançar todos os seus objetivos da operação militar especial, ressalta essa postura inflexível. A introdução de armamentos novos e mais sofisticados por ambos os lados, incluindo mísseis de longo alcance, complica ainda mais qualquer processo de paz potencial, tornando cada mês que passa mais perigoso que o anterior e o caminho para a desescalada repleto de obstáculos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, se vê realizando um delicado ato de equilíbrio diante da guerra prolongada na Ucrânia. A aliança tem sido firme em sua condenação política da agressão russa e forneceu níveis sem precedentes de ajuda militar, financeira e humanitária a Kiev. No entanto, o principal desafio da OTAN continua sendo evitar o confronto militar direto com uma Rússia nuclearmente armada. Isso levou a uma estratégia de apoiar a autodefesa da Ucrânia pelo tempo que for necessário, enquanto gerencia meticulosamente os riscos de escalada. Os Estados-membros estão continuamente reforçando suas próprias defesas.
particularmente aqueles no flanco oriental, para dissuadir qualquer potencial agressão russa contra o território da OTAN, criando um estado de alerta elevado em toda a Europa. Uma das mudanças geopolíticas mais significativas impulsionadas pelo conflito foi a própria expansão da OTAN. A adesão da Finlândia à aliança em 2023 alterou drasticamente o cenário de segurança no norte da Europa, estendendo a fronteira que a OTAN compartilha com a Rússia em mais de 1.300 quilômetros. Essa medida, consequência direta das ações de Moscou, sem dúvida fortaleceu a postura de defesa coletiva da OTAN. No entanto, também aumenta inerentemente os pontos de atrito potencial e o risco de confrontos acidentais ou erros de cálculo entre potências nucleares operando em maior proximidade. As discussões em andamento dentro da aliança sobre o fornecimento de sistemas de defesa aérea ainda mais avançados para a Ucrânia, e até mesmo considerações por parte de alguns membros, como o Reino Unido, de enviar pessoal militar para fins de treinamento dentro da Ucrânia, testam ainda mais esses limites delicados. A sombra da escalada nuclear paira sobre o conflito, uma correnteza subterrânea constante e apavorante em cada decisão estratégica. A retórica da Rússia frequentemente incluiu lembretes de seu arsenal nuclear, interpretados por muitos como uma tentativa de dissuadir um envolvimento ocidental mais profundo. A incursão ucraniana na região russa de Kursk, em agosto de 2024, por exemplo, reacendeu debates sobre a potencial disposição da Rússia em usar armas nucleares táticas se percebesse uma ameaça existencial ao seu território ou controle sobre as regiões ucranianas ocupadas. À medida que novas e mais potentes armas, como mísseis de longo alcance autorizados pelos EUA para a Ucrânia e o relatado envio pela Rússia de seu míssil hipersônico Oreshnik, entram no campo de batalha, as chances de um incidente não intencional levando a uma rápida escalada são fonte de profunda ansiedade global. O plano de vitória proposto pelo presidente Zelensky, que inclui a eventual adesão da Ucrânia à OTAN e investimentos conjuntos em seus recursos naturais, busca garantias de segurança robustas e de longo prazo, com um papel crucial previsto para os Estados Unidos. No entanto, o cenário político em Washington também mudou. A administração do presidente Donald Trump, que assumiu o cargo em janeiro de 2025, introduziu um grau de incerteza quanto à futura extensão e natureza do apoio americano à Ucrânia. Embora o presidente Trump tenha expressado o desejo de encerrar o conflito rapidamente, os detalhes de sua abordagem permanecem objeto de intensa especulação e preocupação entre os aliados, potencialmente alterando os delicados cálculos estratégicos que moldaram a resposta da OTAN até agora. O potencial de uma escalada ainda maior da guerra na Ucrânia é uma preocupação constante para formuladores de políticas e populações em todo o mundo. Vários cenários, variando em gravidade, poderiam se desenrolar. O primeiro, e talvez o mais esperado caso o conflito não possa ser resolvido imediatamente, é uma escalada contida. Nesse cenário, a guerra permanece amplamente localizada dentro das atuais fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia ou nas áreas atualmente contestadas. A OTAN e seus aliados continuariam a fornecer hardware militar substancial, inteligência e apoio econômico à Ucrânia, mas evitariam estritamente o engajamento direto de suas próprias forças contra a Rússia. Os impactos primários seriam um prolongamento dos combates brutais, a continuação dos altos preços da energia globalmente, o aumento das tensões diplomáticas e a imposição de sanções adicionais, potencialmente mais severas, à Rússia, sobrecarregando ainda mais sua economia. Uma trajetória mais perigosa envolve a expansão do conflito para uma conflagração regional mais ampla. Isso poderia ser desencadeado por vários fatores. Por exemplo, a região da Transnistria na Moldávia, um território separatista pró-Rússia, poderia se tornar uma frente ativa, potencialmente arrastando a Moldávia mais diretamente para a guerra. Belarus, já uma área de preparação para as forças russas, poderia comprometer suas próprias tropas em operações de combate direto na Ucrânia.
Tais desenvolvimentos trariam a zona de guerra ativa perigosamente para perto de membros da OTAN, como Polônia e Romênia, aumentando drasticamente o risco de incidentes transfronteiriços. A crise humanitária se aprofundaria significativamente, rotas comerciais no Mar Negro e na Europa Oriental poderiam entrar em colapso e a estabilidade geral de toda a região da Europa Oriental seria severamente ameaçada. O cenário mais catastrófico é um conflito militar direto entre a Rússia e a OTAN. Isso poderia ser desencadeado por uma provocação deliberada, um míssil desviado atingindo o território da OTAN, ou um ciberataque significativo percebido como um ato de guerra, invocando potencialmente a cláusula de defesa mútua do artigo 5º da OTAN. As consequências de tal evento seriam devastadoras em escala global. Os mercados financeiros provavelmente experimentariam um colapso imediato e sem precedentes. O risco do uso de armas nucleares táticas se tornaria terrivelmente real, potencialmente levando a uma troca nuclear estratégica. Tal conflito levaria inevitavelmente a um rearranjo fundamental e provavelmente permanente da ordem global, com repercussões duradouras por gerações em todos os continentes. O ataque assume, na Ucrânia, em abril de 2025, que gerou forte condenação internacional e apelos de Kiev por uma resposta firme, ilustrou quão rapidamente as tensões podem aumentar. O alerta subsequente da Rússia sobre os riscos de escalada caso a Alemanha fornecesse mísseis de longo alcance, Taurus a Kiev, destacou ainda mais a frágil situação. Embora negociações para um cessar-fogo tenham sido esporadicamente relatadas como estando em exploração, seu futuro permanece profundamente incerto. As autoridades ucranianas, no início de 2025, permaneciam amplamente resistentes a negociações, argumentando que a Rússia ainda não havia pago um preço suficiente por sua agressão, tornando o caminho para uma resolução pacífica excepcionalmente difícil de navegar em meio a esses perigos crescentes. A guerra na Ucrânia desencadeou poderosas ondas de choque na economia global, estendendo-se muito além do teatro imediato do conflito. Um dos impactos mais imediatos e intensamente sentidos foi nos mercados de energia. A significativa dependência pré-guerra da Europa do gás natural e petróleo russos significou que as interrupções nesses suprimentos, seja por sanções ou ações russas, causaram flutuações violentas nos preços globais. Enquanto as nações correram para diversificar suas fontes de energia, o mercado permanece volátil. Essa insegurança energética, por sua vez, alimentou a inflação em todo o mundo, agindo como uma arma econômica silenciosa, mas potente, que corrói o poder de compra e sobrecarrega os orçamentos familiares em nações desenvolvidas e em desenvolvimento, tornando a estabilidade econômica uma baixa de guerra. O conflito também perturbou severamente as cadeias globais de suprimento de alimentos. Rússia e Ucrânia são, ou eram, grandes exportadores de commodities agrícolas essenciais como trigo, cevada, milho e óleo de girassol, bem como fertilizantes críticos. O bloqueio dos portos do Mar Negro, danos à infraestrutura agrícola e sanções restringiram esses suprimentos, levando ao aumento dos preços dos alimentos e à crescente insegurança alimentar, particularmente em nações vulneráveis na África, Oriente Médio e partes da Ásia. Mesmo países como o Brasil, um grande exportador agrícola, sentiram o aperto com custos mais altos para fertilizantes importados, cruciais para sua própria produção agrícola. Isso demonstra a interconexão do sistema alimentar global e sua suscetibilidade a choques geopolíticos. Além de energia e alimentos, a guerra está acelerando discussões e ações relacionadas a uma potencial recalibração da ordem monetária e econômica global. Em resposta às sanções ocidentais, incluindo restrições ao acesso ao dólar americano e ao sistema internacional de pagamentos SWIFT, a Rússia buscou ativamente fortalecer acordos comerciais bilaterais usando moedas nacionais como o yuan chinês e a rúpia indiana. Além disso, o grupo de nações BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, juntamente com seus membros mais recentes,
tem explorado o desenvolvimento de sistemas de pagamento alternativos e moedas de reserva. Esses movimentos sugerem um impulso estratégico, embora gradual, em direção à desdolarização por parte de algumas grandes economias, desafiando potencialmente o domínio de longa data do dólar americano nas finanças internacionais. Para uma nação como o Brasil, os impactos são multifacetados. Economicamente, embora tenha havido alguns ganhos com os preços mais altos de suas próprias exportações agrícolas, estes foram compensados pelos custos aumentados de energia e fertilizantes importados. Diplomaticamente, o Brasil tem tentado manter uma postura de neutralidade ativa, aquela coisa de sabe como é, né? Acender uma vela para Deus e outra para o diabo, defendendo a paz, mas evitando tomar partido de forma que pudesse alienar parceiros comerciais importantes. Essa posição está se tornando cada vez mais difícil de manter à medida que a pressão internacional aumenta. Além disso, a instabilidade global gerada pelo conflito impacta a confiança dos investidores, levando a flutuações cambiais, volatilidade no mercado de ações, haja coração para acompanhar a B3, e um apetite reduzido por risco entre investidores estrangeiros, afetando as perspectivas de crescimento e o planejamento econômico do Brasil para o futuro próximo. A guerra na Ucrânia não é um problema distante. Seus tremores são sentidos em todos os cantos do mundo, inclusive aqui na nossa terra.